Oi, primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 17ª aula de filosofia. Falando sobre o módulo 17 da apostila. Gente, esse módulo fala sobre a metafísica aristotélica, tá? A metafísica de Aristóteles. Eu vou explicar, vou conversar com vocês a respeito da metafísica de Aristóteles, porém, eu já vou pedir. Por enquanto eu vou só recomendar que vocês leiam a página 75. Não precisa fazer atividade nenhuma por enquanto. Eu só vou pedir para que vocês leiam a página 75 para vocês terem um entendimento a respeito de um assunto que fala na página 75, que é a lógica aristotélica. Provavelmente a nossa próxima atividade será sobre lógica aristotélica. Se não aparecer nenhum assunto mais importante para a gente estudar, para a gente desenvolver, provavelmente vai ser sobre a lógica aristotélica, que está descrita na página 75. Quem quiser, que eu duvido muito que vai fazer pesquisas antes de eu pedir, faça pesquisas e já guarda esse conteúdo. Ou armazena no teu celular, ou na tua cabeça, que é o melhor, né? Aprender. Porque provavelmente a nossa atividade de terceiro bimestre, ou uma segunda atividade do segundo bimestre, será sobre lógica aristotélica, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos para a metafísica aristotélica, que é o conteúdo principal do módulo 17. Gente, o termo metafísica surgiu de uma ordem cronológica de armazenamento dos textos do Aristóteles. Ou seja, os primeiros textos do Aristóteles falavam sobre a matemática, os posteriores falavam sobre a lógica, as ferramentas para o entendimento, e os últimos textos do Aristóteles falavam sobre a física, né? Sobre o mundo físico, o mundo existente. Aí, depois que ele observou o mundo existente, conhecendo Platão, que ele tinha sido aluno de Platão, foram elaborados textos pelo próprio Aristóteles a respeito do conhecimento sensível e do conhecimento inteligível. Esses textos que foram desenvolvidos pelo Aristóteles depois da física foram chamados de metafísicos, que numa tradução assim meio grotesca, porém assertiva, significa depois da física. Depois da física vem o quê? Depois do que é físico vem o quê? A metafísica. A metafísica do Aristóteles, gente, em contrapartida, né, ao contrário da metafísica de Platão, ao contrário da dualidade de Platão, que afirmava que existiam dois mundos, né? O mundo sensível, aquele mundo que nós poderíamos ver, tocar, sentir o cheiro, ouvir, ele se deteriorava, né? Ele mudava ao longo do tempo, normalmente ele se deteriorava, desaparecia. Esse era o mundo sensível, que seria para Platão só uma projeção do inteligível. Qual é o conhecimento inteligível? É o conhecimento real das coisas, é o conhecimento que o raciocínio do indivíduo iria produzir, né? Nós vamos usar o exemplo famosíssimo, que inclusive está aqui, é o exemplo da árvore, né? Quando nós vemos uma árvore, vamos supor que tem uma árvore no caminho da nossa casa, e a gente faz aquele caminho durante, vamos supor também, os 3 anos do ensino médio. Então você vai ver aquela árvore crescendo, nas estações ela vai dar flores, ou as folhas ficam verdinhas, depois no invernão, no frio, cai tudo, enfim, ela fica só o esqueletinho, e você vai ver aquela árvore deteriorando. Vamos supor que você se forma, vai fazer tua faculdade, continua vendo aquela árvore todo santo dia durante mais
4, 5, 6 anos para quem for fazer medicina, e ela continua no seu caminho, né? Na sua cabeça, você tem a concepção de uma árvore. Tanto faz aquela, como se você viajar para algum lugar e ver outra árvore, você vai saber que é uma árvore, né? Você não vai olhar para uma árvore e falar assim, nossa, isso aí é um prédio. Não, porque na sua cabeça você tem o conceito, você tem o conhecimento inteligível de uma árvore. Mas aquela árvore perto da sua casa que você viu durante os 3 anos do ensino médio e depois durante o tempo que você fez faculdade, ela cresceu e viveu um tempo, depois ela começou a... Vamos supor que ela começou a deteriorar, ela ficou cheia de cupim, aí a prefeitura foi lá, arrancou, enfim, ou ela morreu, né? Era muito fraquinha, morreu, sei lá. Algum destino ela teve, né? Algumas mudanças ao longo do tempo ela sofreu. E foram as mudanças que você conseguiu capturar através da sua visão. Certo? Esse é o mundo sensível, é o mundo que modifica, que é capturado pelos nossos sentidos, segundo Platão. E o mundo inteligível seria o mundo dos conceitos, o mundo das ideias, o mundo da realidade das coisas. Na opinião do professor, eu não sei, eu nunca vi nada a respeito disso na literatura platônica, né? Assim, nos escritos e nos compilados a respeito da teoria platônica. Porém, para você criar durante o tempo o teu tempo de crescimento, né, até você se tornar um adulto, conhecer um monte de coisa, e assim mesmo ainda faltar 500 mil coisas para você conhecer, você, através dos seus sentidos, você captura, em dado momento da tua vida, uma imagem de algum objeto, de alguma coisa, ou de algum fenômeno da natureza, de algum astro, de uma pessoa, por exemplo. Pessoa que eu digo genérica, né? Um homem ou uma mulher. Enfim, aí sim, a partir da primeira captura, a partir do primeiro da primeira visão que você tem de alguma coisa, você consegue formular o teu conceito. A partir do primeiro contato dos sentidos, inclusive de um barulho, por exemplo, vamos supor, de um grito. Você não consegue definir um grito, mas você tem na cabeça o que é um grito. Aí se você ouve um grito ao longe, mesmo que você esteja dormindo, alguém gritou, alguém gritou. Você consegue associar. Mas aquilo algum dia foi absorvido pelos teus sentidos. Nunca alguém chegou para você e definiu um grito. Falou, olha, um grito é assim, assim, assado. Não existe isso, né? Alguns conceitos, lógico, a gente vai para a escola aprender. Porém, outros nós capturamos. E desenvolvemos aquilo com o intelecto, com a lógica, e chegamos a um conceito real, né? Uma definição real, associada à realidade. Essa é a metafísica de Aristóteles, certo? O que é inerente, né? O que é próprio das coisas, dos entes. Porque para o Aristóteles tem o ente matemático, que são os números, os operadores, coisa e tal, que é abstrato, que só existem na matemática. Tem o mundo intangível, né, que é, por exemplo, o caso do grito, né, que a gente não consegue pegar um grito, mas nós sabemos o que é. Um suspiro, um cheiro, né, assim, você não tá vendo, vamos supor, você está com os olhos tampados, mas você conhece o cheiro da rosa, né, da flor rosa. Então, se alguém passar com um monte de rosas perto de você, mesmo que você não esteja olhando, mesmo que você não esteja sabendo, né, que alguém falou, olha um tanto de rosa, coisa e tal, pelo cheiro você vai identificar, são rosas. Por quê? Porque você tem esse conceito no seu mundo inteligível, segundo Platão. E segundo Aristóteles, na tua metafísica, na tua
no teu conhecimento da realidade das coisas, o que é real, certo? E não o que é sensível, não o que é mutável. Então, ao contrário de Aristóteles, voltando, ao contrário de Platão, para Aristóteles não são dois mundos distintos. É mais ou menos isso que o professor falou. A partir de um conhecimento, a partir de uma captação sensível, né, você acaba por desenvolver, usando o teu intelecto, a tua lógica, um conceito real, um conceito metafísico, um conceito ontológico, próprio do ser. Como eu estava dizendo, para o Aristóteles tem o mundo matemático, né? Tem o ente matemático, que são os números, os operadores, coisas e tal, que só existem na matemática. Existem os entes intangíveis, né? Que ele definiu com outro nome, eu não lembro como é que foi o nome que o Aristóteles definiu, mas são coisas assim que você não pode nem tocar, nem ver. São como se fossem substantivos abstratos da gramática. Você tem que imaginar. E se você tem que imaginar, você conhece o conceito através da tua imaginação, da tua intuição intelectual, certo? Isso sim, eu lembro que o Aristóteles definiu intuição intelectual. E existem os entes naturais, que assim como as coisas são os homens, são os seres humanos, as plantas e os animais. Esses perecem. O que eu quero dizer com perecer? Eles estragam. Eles têm uma duração, certo? As plantas, no caso uma árvore, por exemplo, olha, aqui na frente da minha casa tem uma árvore que deve ter o quê? Tinha, né? Acho que uns 40 anos, 45 anos. Gente, ela foi plantada um dia, ela foi pequenininha, foi um broto. Depois ela cresceu, ficou gigante, enorme, foi tomada pelo cupim, a prefeitura veio e cortou. Porque estava correndo risco de cair no meio da rua, com aquelas chuvas, aquelas coisas, né? Cair num carro estacionado, enfim. Então, tudo bem, demorou um tempão, porém, houve uma mudança. Pereceu, né? Ela começou um brotinho, foi plantada um dia, coisa e tal, cresceu 40 anos e ficou cheia de cupim, com o tronco oco. A prefeitura vai lá com um aparelhinho, faz acho que é um escaneamento, né? Percebe que o tronco está oco, planeja a retirada, porque a árvore passa a oferecer o risco de, como ela está podre, né? Como ela está oca, ela não tem mais estrutura, cair e quebrar um carro. Ou ficar atravessada no meio da rua, cair em cima de fio, essas coisas, né? Que a gente vê sempre na época de chuva. Gente, é isso. O mundo sensível de Platão seriam aquelas coisas que a gente consegue ver. Ver e captar pelos sentidos, né? O tato, a audição, o olfato, até o gosto. Se você fechar os olhos, e alguém te der pimenta para experimentar, lógico que você sabe que é pimenta, porque vai arder na sua boca. Você vai sentir o gosto da pimenta. A pimenta é muito básico, né? A pimenta vai rápido para você imaginar uma pimentona vermelha, né? Para você associar o conceito de pimenta do teu intelecto, do teu mundo inteligível segundo Platão. E, segundo Aristóteles, da tua intuição intelectual, do teu intelecto, né? Agora, vamos supor, arroz. Você está com a boca fechada, papinha, né? Papinha de arroz para você não perceber o grão do arroz, lógico. E alguém te dá, você sente aquele gosto, pronto, você associa ao arroz, certo? Papinha de feijão é a mesma coisa, você sente o gosto e, é feijão. Você entendeu? Independente de você sentir a textura do grão ou coisa e tal, você associa, porque você tem aqueles conceitos formados na tua cabeça. Através do raciocínio, você formou conceitos, você formou ideias reais das coisas, certo? Gente, era isso que eu queria falar a respeito da metafísica aristotélica. Mais uma vez, eu vou deixar o aviso, por enquanto, não é atividade, não tem nada ainda definido, tá? Para vocês lerem e entenderem a página 75, que é o conteúdo complementar do módulo
17. Por quê? Porque aqui fala sobre a lógica aristotélica. Fala sobre os crivos, né? Sobre os critérios de aceitação de um conhecimento pela lógica aristotélica. Da aceitação de um conhecimento ser verdadeiro ou falso. Então eu sugiro que vocês leiam. Sugiro. É uma sugestão por enquanto. E preparem algum conteúdo, se quiserem pesquisar um pouco mais a fundo, coisa e tal, que eu acredito que não vão fazer a partir do momento que isso só vai acontecer a partir do momento que for uma atividade real, ok? Mas de qualquer maneira fica a prévia, fica o aviso. Vocês ficam de sobreaviso, sabendo que provavelmente a nossa atividade, ou a segunda do segundo bimestre, ou a do terceiro bimestre, vai ser sobre lógica aristotélica, ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos, ok?